Levítico, capítulo 1. Chamou o Senhor a Moisés, e da tenda da congregação lhe disse: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito. À porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. Depois imolará o novilho perante o Senhor. E os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e o aspergirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então ele esfolará o holocausto e o cortará em seus pedaços. E os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar e porão em ordem lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão em ordem os pedaços, a saber, a cabeça e o redenho, sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém, as entranhas e as pernas, o sacerdote as lavará com água. E queimará tudo isso sobre o altar. É holocausto, oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta for de gado miúdo, de carneiros ou de cabritos para o holocausto, trará macho sem defeito, e o imolará ao lado do altar, para o lado norte, perante o Senhor. E os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o seu sangue em redor sobre o altar. Depois ele o cortará em seus pedaços, como também a sua cabeça e o seu redenho. E o sacerdote os porá em ordem sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém, as entranhas e as pernas serão lavadas com água. E o sacerdote oferecerá tudo isso e o queimará sobre o altar. É holocausto, oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta ao Senhor for holocausto de aves, trará a sua oferta de rola ou de pombinhos. O sacerdote a trará ao altar, e com a unha lhe destroncará a cabeça, sem a separar do pescoço, e a queimará sobre o altar. O seu sangue ele o fará correr na parede do altar. Tirará o papo com suas penas, e o lançará junto ao altar, para o lado oriental, no lugar da cinza. Rasgá-la-á pelas asas, porém não a partirá. O sacerdote a queimará sobre o altar, em cima da lenha que está no fogo. É holocausto, oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. Levítico capítulo 2. Quando alguma pessoa fizer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha. Nela deitará azeite e sobre ela porá incenso. Levá-la-á aos filhos de Arão, os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado de flor de farinha e do seu azeite com todo o seu incenso, e os queimará como porção memorial sobre o altar. É oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. O que ficar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos. É coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. Quando trouxeres oferta de manjares, cozida no forno, será de bolos asmos de flor de farinha, amassados com azeite, e obreias asmas untadas com azeite. Se a oferta for de manjares cozida na assadeira, será de flor de farinha sem fermento, amassada com azeite. Em pedaços a partirás, e sobre ela deitarás azeite. É oferta de manjares. Se a oferta for de manjares de frigideira, far-se-á de flor de farinha com azeite. E a oferta de manjares, que daquilo se fará, trarás ao Senhor. Será apresentada ao sacerdote, o qual a levará ao altar. Da oferta de manjares, tomará o sacerdote a porção memorial e a queimará sobre o altar. É oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. O que ficar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos. É coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor.
Nenhuma oferta de manjares que fizerdes ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento e de mel nenhum queimará por oferta ao Senhor. Deles trareis ao Senhor por oferta das primícias. Todavia, não se porão sobre o altar como oferta agradável. Toda oferta dos teus manjares temperarás com sal. À tua oferta de manjares não deixarás faltar o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas aplicarás sal. Se trouxeres ao Senhor oferta de manjares das primícias, farás a oferta de manjares das suas primícias de espigas verdes, tostadas ao fogo, isto é, os grãos esmagados de espigas verdes. Deitarás azeite sobre ela, e por cima lhe porás incenso. É oferta de manjares. Assim, o sacerdote queimará a porção memorial dos grãos de espigas esmagados e do azeite, com todo o incenso. É oferta queimada ao Senhor. Levítico capítulo 3. Se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, se a fizer de gado, seja macho ou fêmea, oferecê-la-á sem defeito diante do Senhor. E porá a mão sobre a cabeça da sua oferta e a imolará diante da porta da tenda da congregação. E os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o sangue sobre o altar ao redor. Do sacrifício pacífico fará oferta queimada ao Senhor. A gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os 2 rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos, e o redenho sobre o fígado com os rins, tirá-los-á. E os filhos de Arão queimarão tudo isso sobre o altar, em cima do holocausto, que estará sobre a lenha no fogo. É oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta por sacrifício pacífico ao Senhor for de gado miúdo, seja macho ou fêmea, sem defeito a oferecerá. Se trouxer um cordeiro por sua oferta, oferecê-lo-á perante o Senhor. E porá a mão sobre a cabeça da sua oferta e a imolará diante da tenda da congregação. E os filhos de Arão aspergirão o sangue sobre o altar em redor. Então, do sacrifício pacífico, trará ao Senhor por oferta queimada a sua gordura. A cauda toda, a qual tirará rente ao espinhaço, e a gordura que cobre as entranhas, e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os 2 rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos. E o redenho sobre o fígado com os rins, tirá-los-á. E o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar. É manjar da oferta queimada ao Senhor. Mas se a sua oferta for uma cabra, perante o Senhor a trará. E porá a mão sobre a sua cabeça e a imolará diante da tenda da congregação. E os filhos de Arão aspergirão o sangue sobre o altar em redor. Depois trará dela a sua oferta, por oferta queimada ao Senhor. A gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os 2 rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos. E o redenho sobre o fígado com os rins, tirá-los-á. E o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar. É manjar da oferta queimada, de aroma agradável. Toda a gordura será do Senhor. Estatuto perpétuo será durante as vossas gerações, em todas as vossas moradas. Gordura nenhuma nem sangue jamais comereis. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém pecar por ignorância contra qualquer dos mandamentos do Senhor, por fazer contra algum deles o que não se deve fazer, se o sacerdote ungido pecar para o escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado um novilho sem defeito ao Senhor, como oferta pelo pecado. Trará o novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do novilho e o imolará perante o Senhor. Então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e o trará à tenda da congregação. E, molhando o dedo no sangue, aspergerá dele 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário.
Também daquele sangue porá o sacerdote sobre os chifres do altar do incenso aromático perante o Senhor, altar que está na tenda da congregação. E todo o restante do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da congregação. Toda a gordura do novilho da expiação tirará dele, a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os 2 rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos. E o redenho sobre o fígado com os rins tirá-los-á. E o redenho sobre o fígado com os rins tirá-los-á, como se tiram os do novilho do sacrifício pacífico. E o sacerdote os queimará sobre o altar do holocausto. Mas o couro do novilho, toda a sua carne, a cabeça, as pernas, as entranhas e o excremento, a saber, o novilho todo, levá-lo-á fora do arraial, a um lugar limpo, onde se lança a cinza, e o queimará sobre a lenha. Será queimado onde se lança a cinza. Mas se toda a congregação de Israel pecar por ignorância, e isso for oculto aos olhos da coletividade, e se fizerem contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que se não deve fazer, e forem culpados, e o pecado que cometeram for notório, então a coletividade trará um novilho como oferta pelo pecado e o apresentará diante da tenda da congregação. Os anciãos da congregação porão as mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e será imolado o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido trará do sangue do novilho à tenda da congregação. Molhará o dedo no sangue e o aspergirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu. E daquele sangue porá sobre os chifres do altar que está perante o Senhor, na tenda da congregação. E todo o restante do sangue derramará à base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da congregação. Tirará do novilho toda a gordura e a queimará sobre o altar, e fará a este novilho como fez ao novilho da oferta pelo pecado. Assim lhe fará, e o sacerdote por eles fará expiação, e eles serão perdoados. Depois levará o novilho fora do arraial e o queimará como queimou o primeiro novilho. É oferta pelo pecado da coletividade. Quando um príncipe pecar e, por ignorância, fizer alguma de todas as coisas que o Senhor seu Deus ordenou se não fizessem e se tornar culpado, ou se o pecado em que ele caiu lhe for notificado, trará por sua oferta um bode sem defeito. E porá a mão sobre a cabeça do bode e o imolará no lugar onde se imola o holocausto perante o Senhor. É oferta pelo pecado. Então o sacerdote, com o dedo, tomará do sangue da oferta pelo pecado e o porá sobre os chifres do altar do holocausto. E todo o restante do sangue derramará à base do altar do holocausto. Toda a gordura da oferta queimá-la-á sobre o altar, como a gordura do sacrifício pacífico. Assim o sacerdote fará expiação por ele, no tocante ao seu pecado, e este lhe será perdoado. Se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, por fazer alguma das coisas que o Senhor ordenou se não fizessem e se tornar culpada, ou se o pecado em que ela caiu lhe for notificado, trará por sua oferta uma cabra sem defeito pelo pecado que cometeu. E porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e a imolará no lugar do holocausto. Então o sacerdote, com o dedo, tomará do sangue da oferta e o porá sobre os chifres do altar do holocausto. E todo o restante do sangue derramará à base do altar. Tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico. O sacerdote a queimará sobre o altar como aroma agradável ao Senhor, e o sacerdote fará expiação pela pessoa, e lhe será perdoado. Mas, se pela sua oferta trouxer uma cordeira como oferta pelo pecado, fêmea sem defeito a trará, e porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado, e a imolará por oferta pelo pecado, no lugar onde se imola o holocausto. Então o sacerdote, com o dedo, tomará do sangue da oferta pelo pecado e o porá sobre o chifre do altar do holocausto.
e todo o restante do sangue derramará à base do altar. Tirará toda a gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico. O sacerdote a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim, o sacerdote, por essa pessoa, fará expiação do seu pecado que cometeu e lhe será perdoado. Levítico capítulo 5. Quando alguém pecar nisto, tendo ouvido a voz da imprecação, sendo testemunha de um fato, por ter visto ou sabido, e contudo não o revelar, levará a sua iniquidade. Ou quando alguém tocar em alguma coisa imunda, seja corpo morto de besta fera imunda, seja corpo morto de animal imundo, seja corpo morto de réptil imundo, ainda que lhe fosse oculto e tornar-se imundo, então será culpado. Ou quando tocar a imundícia de um homem, seja qual for a imundícia com que se faça imundo, e lhe for oculto e o souber depois, será culpado. Ou quando alguém jurar temerariamente com seus lábios fazer mal ou fazer bem, seja com o que for que o homem pronuncie temerariamente com juramento, e lhe for oculto e o souber depois, culpado será numa destas coisas. Será, pois, que, sendo culpado numa dessas coisas, confessará aquilo em que pecou. Como sua oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu, trará ele ao Senhor. Do gado miúdo, uma cordeira ou uma cabrita como oferta pelo pecado. Assim o sacerdote por ele fará expiação do seu pecado. Se as suas posses não lhe permitirem trazer uma cordeira, trará ao Senhor como oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu, 2 rolas ou 2 pombinhos, um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto. Entregá-los-á ao sacerdote, o qual primeiro oferecerá aquele que é como oferta pelo pecado, e lhe destroncará com a unha a cabeça, sem a separar do pescoço. Do sangue da oferta pelo pecado aspergirá sobre a parede do altar, e o restante do sangue fá-lo-á correr à base do altar. É oferta pelo pecado. E do outro fará holocausto conforme o estabelecido. Assim o sacerdote por ele fará oferta pelo pecado que cometeu, e lhe será perdoado. Porém, se as suas posses não lhe permitirem trazer 2 rolas ou 2 pombinhos, então aquele que pecou trará por sua oferta a 10ª parte de um efa de flor de farinha como oferta pelo pecado. Não lhe deitará azeite, nem lhe porá em cima incenso, pois é oferta pelo pecado. Entregá-la-á ao sacerdote, e o sacerdote dela tomará um punhado como porção memorial e a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas ao Senhor. É oferta pelo pecado. Assim o sacerdote por ele fará oferta pelo pecado que cometeu em alguma dessas coisas, e lhe será perdoado. O restante será do sacerdote como a oferta de manjares. Disse mais o Senhor a Moisés: quando alguém cometer ofensa e pecar por ignorância das coisas sagradas do Senhor, então trará ao Senhor por oferta do rebanho um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, como oferta pela culpa. Assim restituirá o que ele tirou das coisas sagradas e ainda acrescentará o seu quinto e o dará ao sacerdote. Assim o sacerdote, com o carneiro da oferta pela culpa, fará expiação por ele e lhe será perdoado. E se alguma pessoa pecar e fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor aquilo que se não deve fazer, ainda que o não soubesse, contudo, será culpada e levará a sua iniquidade. E do rebanho trará ao sacerdote um cordeiro sem defeito, conforme a tua avaliação, para oferta pela culpa, e o sacerdote por ela fará expiação no tocante ao erro que por ignorância cometeu, e lhe será perdoado. Oferta pela culpa é: certamente se tornou culpada ao Senhor. Levítico capítulo 6. O Senhor falou a Moisés, dizendo: se uma pessoa pecar e cometer ofensa contra o Senhor, negando ao seu próximo o que este lhe deu em depósito ou como penhor,
ou se roubar, ou tiver usado de extorsão para com seu próximo, ou se tendo achado um objeto perdido, negar com falso juramento que o achou, ou fizer alguma outra coisa de todas em que se costuma pecar, será, pois, que, tendo pecado e ficado culpada, essa pessoa restituirá aquilo que roubou, ou que extorquiu, ou o depósito que lhe foi dado, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente. Restituirá por inteiro, e a isso ainda acrescentará a quinta parte. Entregará isso àquele a quem pertence no dia em que trouxer a oferta pela culpa. E por sua oferta pela culpa, trará do rebanho ao Senhor um carneiro sem defeito, devidamente avaliado, para a oferta pela culpa. Trará o carneiro ao sacerdote, e o sacerdote fará expiação por essa pessoa diante do Senhor, e ela será perdoada de qualquer dessas coisas que fez e que a tornou culpada. O Senhor disse a Moisés: ordene a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei a respeito do holocausto. O holocausto ficará sobre as brasas do altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar nunca poderá ser apagado. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a colocará ao lado do altar. Depois, despirá suas vestes e porá outras roupas, e levará a cinza para fora do arraial a um lugar puro. O fogo sempre ficará aceso sobre o altar, não deve ser apagado. O sacerdote acenderá lenha no altar cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo queimará continuamente sobre o altar, não deve ser apagado. Esta é a lei a respeito da oferta de cereais. Os filhos de Arão a oferecerão diante do Senhor, diante do altar. Um dos sacerdotes pegará um punhado da melhor farinha da oferta de cereais, com seu azeite e todo o incenso que está sobre a oferta de cereais, e o queimará sobre o altar, como porção memorial de aroma agradável ao Senhor. O restante da oferta, Arão e seus filhos comerão. Deve ser comido sem fermento, em lugar santo. No pátio da tenda do encontro o comerão. Isso não poderá ser preparado com fermento. É a porção das minhas ofertas queimadas que dei aos sacerdotes. Coisa santíssima é, como a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Todos os homens que são descendentes de Arão podem comer da oferta de cereais. Estatuto perpétuo será para as gerações de vocês, dentre as ofertas queimadas do Senhor. Tudo o que tocar nelas será santo. O Senhor disse a Moisés: esta é a oferta de Arão e de seus filhos, que oferecerão ao Senhor no dia em que aquele for ungido. 2 litros da melhor farinha pela oferta contínua de cereais, metade dela será oferecida pela manhã e a outra metade à tarde. Será feita numa assadeira com azeite. Traga bem amassada. Em pedaços cozidos, você trará a oferta de cereais de aroma agradável ao Senhor. Também o sacerdote que entre os filhos de Arão for ungido em seu lugar fará o mesmo. Por estatuto perpétuo será de todo queimado ao Senhor. Assim, toda a oferta de cereais trazida por um sacerdote será totalmente queimada. Não poderá ser comida. O Senhor disse a Moisés: fale a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei a respeito da oferta pelo pecado. O animal que é oferta pelo pecado será morto no lugar onde são mortos os animais oferecidos em holocausto diante do Senhor. Coisa santíssima é. O sacerdote que a oferecer pelo pecado a comerá. No lugar santo se comerá, no pátio da tenda do encontro. Tudo o que tocar a carne da oferta será santo. Se alguém aspergir desse sangue sobre a sua roupa, você terá de lavar aquilo sobre o que o sangue caiu no lugar santo.
e o vaso de barro em que a carne for cozida será quebrado. Porém, se for cozida num vaso de bronze, o vaso deverá ser esfregado e lavado com água. Somente os homens da linhagem sacerdotal poderão comer dessa carne. Coisa santíssima é. Porém, não se comerá nenhuma oferta pelo pecado, cujo sangue se traz à tenda do encontro para fazer expiação no santuário. Essa terá de ser queimada no fogo.